Hoje, nós vamos ver os últimos 2 episódios da primeira temporada de 3% que se chamam Cápsula e Botão. Nós vemos como a Michelle no último episódio estava com uma cápsula no seu abdômen. Tudo tinha sido terminado dessa forma, com ela retirando ela de lá. Então, tudo já começa com um flashback nos mostrando como ela conseguiu essa cápsula. Ela pegou diretamente das mãos do líder da causa, e essa cápsula era o último recurso para ela caso fosse pega. Nela continha um veneno para ela tomar, porque assim os agentes não iriam conseguir pegar informações sobre a causa. Ou seja, se ela fosse pega, tomasse o veneno e morresse, mas não contasse nada sobre a causa. Então, quando esse flashback passa, a Michelle foi até os 3% que estavam recebendo uma festa de boas-vindas. E assim, todos eles tinham um último passo que se chama purificação. Todos estavam muito felizes, menos a Michelle. Aparentemente, ela estava com um pouco de medo e ansiosa. E como o Fernando descobriu que a Michelle estava na causa, a situação ficou um pouco diferente. Então na hora, ele tentou ir falar com ela. Só que a Michelle não deu muita moral pra ele, porque ela estava com muita coisa na sua cabeça e focada em uma missão que ela tinha. E ela não conseguiu dar atenção pra ele nas coisas que ele estava falando. Ela desviou dele e foi atrás do Ezequiel para elogiar ele, falando que ele conduziu tudo isso com muita elegância. Então ela o abraçou usando isso como desculpa para chegar perto dele. E dessa forma ela colocou um veneno na bebida dele que ele estava tomando sem que ninguém percebesse. O Ezequiel ficou meio estranho porque esse não era um comportamento normal. E de longe, enquanto ela estava só esperando que ele tomasse a bebida dele, um agente que se chama César, sem querer trocou o copo com a bebida do Ezequiel. E segundos depois de ter tomado, ele caiu no chão e morreu. Ele foi levado para o centro médico, mas não deu tempo de salvar ele, e a médica descobriu que ele tinha sido envenenado. Então depois das investigações, eles descobriram que esse veneno veio da favela, e consequentemente, um dos 3% era membro da causa. Os participantes dos 3% estavam muito nervosos e com medo disso, porque eles não sabiam mais do seu futuro. A situação deles foi de felicidade para tristeza em questão de segundos. A Michelle estava triste com a morte do inocente e tudo fica pior quando o Rafael chega ao lado dela e diz que sabe tudo o que ela fez, mas ele promete que não vai contar nada pra ninguém. Até porque eles estavam juntos nessa, mas na hora ele pediu para que ela tivesse mais cuidado da próxima vez, porque isso pode acabar com todos os planos dos dois. E ele diz que o Fernando sabia que eles estavam trabalhando para a causa. Ele explicou para ela que precisou contar a verdade para que ele pudesse passar nessa prova. Mas a Michelle não ficou feliz com isso, e agora ela decidiu ir conversar com ele. Mas na hora, ele já diz que não se importa com o envolvimento dela. E ele fala que se apaixonou por ela profundamente e voltaria numa boa pra favela se fosse pra ficar com ela. Mas na hora, a Michelle já tentou explicar pra ele que essa situação não era muito interessante porque ele não sabia onde estava se enfiando. Mas ele só diz que não se importa com isso. Então de repente um alarme começou a tocar. Esse era o sinal para eles se reunirem no corredor. Os agentes da organização iriam entrevistar todo mundo de novo para que assim eles conseguissem descobrir quem de fato era o assassino. A Michelle ficou em pânico porque ela estava com a cápsula que tinha o veneno. Então ela correu para entregar para o Rafael para ele se livrar dessa cápsula. Mas, por mais que ele não quisesse se envolver, ele tinha que fazer isso porque se ela for pega, ele vai acabar indo junto com ela. Mas de repente, 2 guardas armados apareceram no corredor e em pânico, o Rafael jogou a cápsula pela sacada e de uma forma rápida, eles chamaram um cara aleatório para essa entrevista. E enquanto todos os outros ficam esperando a sua vez para ser chamado, o conselho ficou muito assustado com essa morte e começaram a questionar as habilidades do Ezequiel, porque isso não é normal de acontecer, e se ele não pegar o membro da causa, ele vai ser demitido. E na entrevista do Rafael, ele nega ter algo a ver com esse veneno, e o Ezequiel acredita em tudo que ele diz. E com a Joana também aconteceu a mesma coisa. Ela convence de que não tinha nada a ver, e ele já sabia de tudo sobre a vida dela, então, sem perigo com a Joana. Mas na vez do Fernando, as coisas já ficam diferentes, porque ele fica bem nervoso. As respostas dele são instáveis, e o Ezequiel faz dele um suspeito. Mas ele deixa passar por enquanto, porque ele tem que entrevistar os outros também. E finalmente chegou a vez da Michelle. O Ezequiel começou perguntando de como ela saiu do seu quarto e com quem ela esteve esse tempo todo. E logo depois de perguntar do porquê ela foi até ele durante a festa, a Michelle se segurou bastante e inventa uma desculpa.
Mas, como teve aquele incidente com a Bruna, o Ezequiel tem suspeitas sobre ela também, e ele viu a ferida que ela tinha no abdômen e pergunta sobre o que tinha acontecido ali. Mas ela só diz que foi assaltada e esfaqueada há um mês, e desde então o ferimento tem sangrado bastante. Mas o Ezequiel não acreditou nesse papinho e fingiu que tinha acreditado. E para pesar na mente dela, o Ezequiel colocou a esposa do César chorando sobre o corpo dele. Com isso, ela tinha certeza que iria ser pega. Mas o Ezequiel mandou ela voltar com os outros participantes. E isso foi uma surpresa para ela. Sozinha, ela fica bem pensativa e com muito remorso do que fez. Mas o Fernando acalma ela dizendo que vai ficar tudo bem. E depois de terminar as entrevistas, a Michelle fica ainda mais nervosa porque vê o Ezequiel conversando com a Agatha. Quando a reunião do conselho começou, o Ezequiel confirmou que encontrou o culpado. Então a Agatha foi até a Aline e prenderam ela por envenenar a bebida. O pessoal viu pelas câmeras ela perto do Ezequiel na festa, e ela também tocou na bebida dele. Uma coisa casou com a outra, porque ela tinha motivos para matar o Ezequiel, e o conselho acreditou, mas o Matheus ficou meio receoso e pediu mais provas. Só que ao mesmo tempo, eles conseguiram uma gravação de um rebelde falando que a Aline era uma deles. No vídeo, eles dizem que a causa já estava há uma década enganando o conselho, mas a Aline revida e tenta dizer da relação do Ezequiel e do Augusto. Só que o relatório que ela mandou sobre isso foi trocado no meio do caminho pela Nair, e ela foi presa e enviada para detenção no exterior. Depois da reunião, a Agatha foi até o homem que estava no vídeo. Ela ajudou ele nesse esquema do Ezequiel, porque foi uma ótima chance de se livrar da Aline. Os participantes ficaram muito aliviados por eles não terem sido o grande problema dessa história, mas a Michelle ainda estava bem insatisfeita porque ela não estava feliz com essa forma que as coisas aconteceram. Ela não foi pega e ficou brava por isso. Ela entrou no seu quarto para passar a noite, e ela tem uma surpresa aqui. O Ezequiel estava no quarto dela com a cápsula. Ele aparenta saber de tudo o que aconteceu. Mas na manhã seguinte, o Fernando bate na porta dela para acordar ela, só que o Ezequiel diz que ela foi eliminada. O Fernando ficou louco da vida, falando que deveria ter sido um engano, porque ela passou no último teste. E ele não queria ir pro exterior, ter toda a vida boa sem a Michelle. E ele simplesmente iria desistir daquilo e voltar pra favela por ela pra ficar com ela. Mas o Ezequiel pediu pra ele não ser burro, porque as pessoas matariam pra estar no lugar dele. E quando ele não quer mais ir, o Ezequiel diz que ele nunca esteve pronto pra ser os 3%. E o Fernando também foi eliminado. Fora da instalação, ele fica procurando pela Michelle. E enquanto isso, os outros foram acordados com uma mensagem na parede. Era uma mensagem de parabéns por terem passado. E agora eles são oficialmente os 3%. A galera fica muito feliz e toma banho para ir para a purificação final. Mas agora nós vamos para Michelle. A situação dela não era tão boa quanto a dos outros. Ela estava pendurada de cabeça para baixo. O pessoal estava torturando ela para revelar mais informações sobre quem enviou ela para lá. Aparentemente, eles suspeitavam que a Bruna não era rebelde, porque ela não fazia esse estilo de fazer esse tipo de coisa. Ela não tinha cara de quem fazia isso. O Ezequiel então perguntou do porquê ela queria matar ele, mas a Michelle não diz nada. Mas depois de insistir, ela falou do seu irmão, que foi morto por ele e torturado. Mas a notícia deixa o Ezequiel bem chocado, porque ele não mata ninguém. Mesmo se alguém morresse ali, ele não estaria envolvido naquilo. No momento que isso acontecia, o líder da causa estava na cidade e ele encontrou um dos seus associados. Esse homem estava com a Michelle e o Rafael durante o processo, mas ele não sabia que eles eram da causa. Esse homem tinha sido eliminado no teste personalizado e o líder ficou muito animado porque os dois dos seus membros foram muito longe. Mas ele tá com muito receio da Michelle porque ela era uma pessoa difícil de se lidar. Então, voltando ao processo, nós vemos os participantes sendo levados para purificação. Enquanto eles estavam aguardando animados, a Joana foi chamada para conversar com o pessoal mais uma vez. A Aline estava muito tensa porque ela foi acusada injustamente e ela estava desesperada para sair daquela situação e implora que os guardas chamem a esposa do César. A Aline estava na esperança de ter a ajuda dela para descobrir quem era o verdadeiro assassino. O Ezequiel nesse momento mostrou as fotos do irmão da Michelle. Ele estava com uma namorada e ele estava vivendo no exterior tranquilamente. E a Michelle percebeu que o líder da causa mentiu para ela fazer parte dessa causa. Ela entrou em desespero total porque ela matou 2 pessoas sem motivo algum. Ela não sabia mais o que fazer e essa revelação mudou completamente a vida dela.
O Ezequiel explicou que ele conhece o líder da causa pessoalmente. Eles sempre foram amigos, e o Ezequiel também era um deles quando jovem, mas ele descobriu que as coisas que ele fazia não eram tão certas quanto eles imaginavam. Então, ele viu como o processo era justo, e o Ezequiel até simpatizou com a Michelle por ter se visto nela. Então ele pediu a ajuda dela para encontrar o líder e ele até deu um tempo para ela pensar nisso. E além disso, ele mostrou também um vídeo do seu irmão. Ele correu para ir marcar um encontro com a Nair. Ela diz que estava cansada de ajudar ele a esconder o seu trabalho sujo. E o relacionamento que ele tinha com Augusto deixou a situação bem complicada para ele, porque ela se recusou a ter qualquer relação com ele a partir desse momento e encerrou a ligação. A Aline, por outro lado, começou a conversar com a esposa do César e insiste para ele falando que não tinha matado o marido dela. E ela faz a mulher do César acreditar que o Ezequiel estava tentando esconder alguma coisa. E como a mulher estava deprimida depois do marido morrer, que ela decidiu ajudar ela a encontrar a verdade. Os participantes foram informados de que a purificação significa que eles vão ficar estéreis, porque eles não podem se reproduzir no exterior. Geral ficou bem de boa com isso, mas o Rafael fica chateado, já que a sua razão para ir para a causa era para dar uma vida melhor para seus filhos. Ele pensa em desistir, mas ele já estava tão longe que ele teve que ficar no jogo. Então, indo para a cidade, o líder da causa foi pego depois que a Michelle decidiu que iria ajudar o Ezequiel. Ela estava querendo punir o cara que fez isso com ela, mas o Ezequiel diz que ela não merece morrer, porque foi o líder quem manipulou ela desde o começo. Então as mortes estavam na conta dele. E aproveitando, ele deu um tiro de purificação nela e permite que ela vá para o exterior. E antes de purificar a Joana, o Ezequiel preparou um teste para ela. Na frente dela tem um botão para matar o gangster que tinha batido nela e que ela sem querer matou a filha também. A Joana até pensa em matar o gangster, mas ela desiste no final falando que ela não era uma assassina. E o Ezequiel chama ela de fraca e ela revida falando que ele é um covarde por pensar que ele pode mudar a opinião de todo mundo. E esse comentário faz o Ezequiel pensar, porque a Júlia tinha dito a mesma coisa antes de morrer. Então a Joana se recusa a ir pro sonhado exterior e sai dali na hora. Lá, ela encontrou o Fernando, que estava esperando pela Michelle, mas ela diz que a Michelle não iria mais voltar, e assim ela empurra ele até a cidade. E agora, nós vamos para a última cena, e nós vemos os 3% saindo dali de submarino. A Joana e o Fernando foram até a causa, e a Joana estava muito brava com esse processo, e decidiu ser uma rebelde também. Tudo isso foi finalizado dessa maneira. O que vocês acham que vai acontecer com o Fernando? Querem a segunda temporada de 3%? Deixa nos comentários. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.